No livro do Apocalipse está escrito: pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E continua o texto dizendo: vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Segunda-feira, dia 8 de outubro, um dia após as eleições, uns felizes sentindo-se eleitos e outros, claro, tristes porque não foram eleitos. Você sabia que, segundo a Bíblia, no final da história da humanidade, todos estaremos divididos também em dois grupos, vencedores e vencidos, salvos e perdidos? Estamos juntos mais uma vez aqui na Novo Tempo, Canal da Esperança, a partir de agora no ar, Além dos Fatos. E aí, tudo bem com você? Estamos juntos mais uma vez, graças a Deus, entre mortos e feridos salvaram-se todos, não é? Vixe, misericórdia. Mas eu espero que você esteja bem, que você esteja na boa, esteja em paz, não é? Independentemente dessa questão aí do resultado das eleições, se seu candidato foi eleito ou não foi, enfim, a vida segue, não é? E nós temos, como filhos de Deus, como cristãos, seguir orando pelo nosso país, para que Deus conduza todas as coisas, não é? Aqueles que foram eleitos ou que ainda serão, não é? Especialmente pensando na questão de presidente, governadores que vão para o segundo turno, a gente tem que pedir a Deus que dê sabedoria, conduza todos esses homens e mulheres para que nós sigamos vivendo num país abençoado, num país próspero e feliz. Bênçãos de Deus sobre você e sobre sua família. Eu quero compartilhar abraços, começando aqui com a Áurea Novaes, que é de São Paulo, capital. Também para o Davi Mitank, de Indaial, em Santa Catarina. E ainda para a Jocilene Freire, de Alhandra, acho que é assim, Alhandra, na Paraíba. E também para Neinha Quintanilha, de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. E para você, é claro, onde quer que você esteja, se você está assistindo na segunda-feira de manhã, bom dia para você. Se você está assistindo na segunda-feira à noite, boa noite para você, seja de noite ou de dia. Muito obrigado por sua companhia. E a gente convida você para interagir sempre em nossas redes sociais, seja pelo Facebook do Além dos Fatos, ou então através do nosso Instagram, e ainda outra opção excelente é o nosso canal no YouTube, para que você possa ver, rever e compartilhar os nossos programas com seus amigos, tá bem? Nossa hashtag de hoje, Eleições 2018. E eu tenho um presente muito lindo e muito especial para você. Este aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Paulo, um exemplo de fé, cristianismo e transformação. Através do seu legado, compreendemos que apenas Deus é capaz de tirar força da fraqueza, grandeza da humildade e vida da morte. Está escrito que ouviu a voz do Senhor, a voz de Cristo, dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? É verdade que o inimigo é real. Estamos todos envolvidos num combate sobrenatural. Não há nenhuma condenação para quem está ligado ao Senhor Jesus Cristo. Acredite, o destino final dos filhos de Deus não é a sepultura, mas é a presença do Senhor, é a casa do Pai. Falta pouco tempo, é só um pouquinho mais, e nosso Senhor se manifestará. Aprenda mais sobre esse apóstolo com o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Adquira hoje mesmo o seu DVD totalmente grátis. Acesse biblia.com.br ou mande um WhatsApp. Acredite, feito com muito carinho, com muita oração e estudo, com um único propósito: que a palavra de Deus possa chegar à sua mente, ao seu coração e ser luz e bênção na sua vida. Aqui são 15 temas, todos eles baseados em ensinos do apóstolo Paulo. Mensagens curtas, de 12 a 15 minutos cada uma,
mas se assistidas com oração, conferindo na Bíblia, pedindo discernimento ao Senhor, eu estou certo de que a bênção de Deus estará sobre você e vai iluminar os seus caminhos. Peça o presente que a gente lhe manda, realmente não lhe custa nada. Se você quiser, é só entrar no blog do nosso programa, novotempo.com/além dos fatos. Aí você vai ver uma imagem, vai clicar ali, preencher um pequeno cadastro para que nós tenhamos o seu endereço. Uma outra opção é você pedir, se preferir, pelo telefone. Liga para a gente em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Tá bem? Olha aí na sua tela, 0 operadora 12 21 27 31 21. E ainda você pode pedir pelo WhatsApp, ligando para a gente, aliás, mandando uma mensagem para a gente dizendo que você quer o DVD. E aí nós vamos fazer o contato com você, tá bom? Número 12981001615. Paulo, o Mensageiro da Cruz. E eu quero fazer um convite para você muito especial e muito sincero. Você já sabe, provavelmente, que a Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o convite é para que você venha participar conosco em nossa igreja, adorar a Deus juntamente conosco, levando, é claro, sua família, seus amigos. Nossos cultos na Igreja Adventista normalmente acontecem nos sábados, a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. E nós temos igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro. Se você não sabe onde tem uma, é só entrar aí nesse site, é encontreumaigreja.com.br. Assim você descobre a igreja mais próxima de sua casa, vá com sua família, com seus amigos, e eu não tenho dúvida nenhuma de que os irmãos vão receber você com muito carinho, para que juntos nós possamos adorar o nosso maravilhoso Deus. Pois bem, como disse no início do programa, ontem nós tivemos as eleições e como nós temos aí todo o sistema de votação eletrônico, né? Os resultados também aparecem logo em seguida e hoje nós estamos vivendo esse dia quando alguns estão felizes, outros estão tristes, né? Uns sentindo-se preferidos, outros preteridos, mas assim é a vida. Acompanhe a matéria. Eles percorreram as 5 regiões do país atrás de algo que iria dar-lhes o poder executivo, legislativo ou judiciário brasileiro, o seu voto. Eles se reuniram, mas não se uniam quando debatiam sobre assuntos polêmicos, melhorias governamentais para conseguir se eleger. Mas os milhões de quilômetros percorridos não foram o principal ato que fez o brasileiro decidir essas eleições. Podemos dizer que o cenário das campanhas políticas saíram das ruas, TVs e rádios e foram para as redes sociais. E quase 150 milhões de brasileiros foram aos colégios eleitorais no último domingo para votar naqueles que eles julgavam ser os seus representantes. Alguns tiveram a segunda chance para mostrar melhor suas campanhas e serviços à sociedade, enquanto outros resta a derrota. Os mais felizes que foram eleitos terão pelo menos 4 anos de mandato para cumprir aquilo que prometeram. Agora, o papel da sociedade, que nestas eleições fez uma verdadeira revolução virtual no país, resta continuar de olho em seus candidatos eleitos e, mais do que nunca, os meios virtuais estão aí para isso. Os eleitos foram naturalmente escolhidos pelo povo, não é? Escolhidos pelos eleitores. Agora, pensando no aspecto, como eu disse, no final da história da raça humana, de acordo com a Bíblia, todos os seres humanos estaremos também em um ou em outro grupo. Nós estaremos entre os vencedores ou os vencidos, entre os salvos ou os perdidos. Mas um detalhe importante, se nas eleições de ontem, né, no nosso regime democrático, os eleitos são escolhidos pelas pessoas, na eleição relativa à vida eterna, à salvação eterna, de acordo com a Bíblia, quem escolhe é Deus. Mas olha aqui, algo que é importantíssimo. Deus escolhe, Deus chama, Deus predestina, segundo a Bíblia, todos para a salvação. No desejo de Deus, todos devem ser eleitos para a salvação. No entanto, nossa escolha ela é
ela é decisiva nesse aspecto. Porque apesar de Deus escolher todos para a salvação, Deus respeita a nossa decisão de aceitar essa escolha, essa eleição divina ou não. No final das contas, nossas decisões, nossas escolhas é que vão definir nosso destino eterno. Eu vou avançar com você abrindo a Bíblia, mas antes vamos orar, como a gente sempre faz aqui. Pai querido, por tua graça eu te peço, Senhor, ilumina-me, orienta-me e todos que oram comigo, para que juntos tenhamos uma mensagem clara e edificante. Nós oramos, Pai, na certeza da condução do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Já quero convidar você, então, para a gente ir à carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos, vamos ler aqui do 3 ao 7. Olha só que texto lindo e que texto rico, está escrito assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Tremendo esse texto. Palavras lindas e maravilhosas que glorificam o nosso Deus pelo seu amor para conosco, pela salvação que ele nos oferece. Eu quero ressaltar o fato de que Paulo diz que Deus nos escolheu nele, no início do verso 4, e no início do verso 5 diz assim, nos predestinou para ele. A questão é que quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, todos nós seres humanos, absolutamente todos, nós fomos escolhidos, foram convidados, nós fomos chamados por Deus para a salvação. E posso incluir dizendo que nós também fomos predestinados por Deus para a salvação. Agora, significa então, pastor, que por isso todos os seres humanos serão salvos? Não, não é isso que a Bíblia está ensinando. E você me dirá, então aqueles que não serão salvos, não serão eleitos, eles foram rejeitados por Deus? Então é assim, Deus elege uns para a salvação e elege outros para a perdição? Também não. A questão toda é que todos nós somos chamados, escolhidos, predestinados para a salvação, mas somente aqueles que aceitam a graça, o chamado de Deus, o convite de Deus é que são eleitos. Ele nos predestinou a todos para a salvação, mas ele não nos obriga a aceitá-la. Por isso que eu digo para você que no final das contas, nossas decisões, nossas escolhas é que vão definir o nosso destino eterno. Assim, a gente precisa ter muito cuidado e sabedoria quando estudamos a Santa Bíblia. A predestinação divina para a salvação, ela não exclui a liberdade humana. A salvação é oferecida, mas não é imposta contra a nossa vontade. Você pode aceitá-la ou rejeitá-la. Mas o fato é que, de acordo com a Bíblia, a salvação é oferecida a todos. Por exemplo, vamos ao Antigo Testamento, livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Lá está escrito assim, não tenho prazer na morte do ímpio, diz o Senhor, do perverso. Mas o prazer de Deus é que o perverso se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e viva. Oh, Deus não tem prazer na morte de ninguém, na perdição de ninguém. O prazer de Deus é na vida, é na salvação. Pensando em Jesus, Mateus capítulo 11, verso 28, palavras tão conhecidas, Jesus diz assim, vinde a mim todos, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite do Senhor é para todos. Lembre-se disso, Deus não chama uns, atrai uns e rejeita, despreza outros, muito pelo contrário.
Paulo diz, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quantos homens, quantos seres humanos Deus quer que sejam salvos? Todos. Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, ele diz, o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, que ninguém morra, mas, diz Pedro, que todos cheguem ao arrependimento. Claro, arrependimento para a salvação, para a vida eterna. Deus não quer que ninguém pereça, que ninguém morra, mas que todos cheguem ao arrependimento para a salvação. E eu posso citar agora Apocalipse, capítulo 22, verso 17. João, o discípulo amado, quando estava lá na ilha de Patmos, no mar Egeu, exilado por ser um pregador do Evangelho, João registrou as palavras do Senhor Jesus Cristo quando ele diz, aquele que tem sede venha e quem quiser receba de graça a água da vida. Lindo isso, não é? Aquele que tem sede, diz o Senhor, venha, e quem quiser. A salvação é oferecida a todos. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Você já ouviu dizer que muitas coisas neste mundo não são para quem quer, mas para quem pode, não é? Isso é fato. Muitas coisas nesse mundo, elas não são para aqueles que querem, mas para aqueles que podem. Pois eu quero lhe dizer nessa hora com alegria, que a melhor coisa da vida não é para quem pode, mas para quem quer. Por isso que Jesus diz assim, quem quiser, venha e receba de graça da fonte da água da vida. Louvado seja o Senhor. E talvez o texto mais conhecido de todos, que eu posso citar agora, seja João capítulo 3, verso 16, onde o Senhor Jesus diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo, ou seja, Deus amou a mim, Deus amou a você. Deus amou toda a humanidade de tal forma, com tamanha intensidade, que Ele entregou, que Ele enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo de Deus é que todo ser humano que crê em Cristo tenha a vida eterna. Você compreende? Por favor, tire da sua mente, do seu coração, se você porventura tem essa ideia, de que Deus predestina uns para a salvação e outros para a perdição. Deus elege uns segundo o seu interesse e Deus reprova outros, rejeita outros segundo o seu interesse também. Não pense dessa maneira. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E olha aqui, no texto que nós lemos de Efésios, capítulo 1, agora no verso 4, depois de dizer que Deus nos escolheu, é dito assim, antes da fundação do mundo. Essa escolha de Deus, esse chamado de Deus, essa predestinação de Deus para a nossa salvação, ocorreu, segundo a palavra do Senhor, antes mesmo da fundação do mundo, nos tempos eternos, quando você e eu nem sequer existíamos ainda, Deus já nos escolheu para a salvação. Oh, bendito Deus! Veja que a salvação não depende, claro, daquilo que eu fiz ou que eu faço, mas daquilo que Deus fez e faz por mim. Aqueles que são eleitos para a salvação, eles não têm mérito algum. A salvação é fruto da iniciativa divina, e essa iniciativa divina é baseada no seu amor. Oh, sim, é o amor de Deus que faz com que Ele queira nos salvar. Eu posso, inclusive, ler aqui mesmo em Efésios capítulo 2, agora nos versos 4 e 5, está escrito assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O nosso Deus, está escrito, sendo rico em misericórdia, porque nosso Deus tem prazer em perdoar e nos estender sua graça. Nosso Deus, sendo rico em misericórdia,
porque as misericórdias de Deus, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus, está escrito, em Lamentações capítulo 3, verso 22, são a causa de nós não sermos consumidos. Nosso Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. O amor é o atributo primordial do caráter de Deus. Por causa do grande amor com que nos amou, através do Senhor Jesus Cristo, diz Paulo, nós somos salvos por sua bendita graça. O amor é o atributo primordial do caráter de Deus e Jesus Cristo é a expressão máxima do amor de Deus para com você e para comigo. E ainda reforçando essa ideia de que a salvação é iniciativa divina e é pela graça de Deus, eu leio agora Efésios 2, versos 8 e 9, está escrito assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É assim mesmo. É pela graça e unicamente pela graça de Deus que nós somos salvos. Mas o desejo de Deus, esse bendito Deus que tanto nos ama, é que todos os homens sejam salvos. No entanto, como já disse e repito, somente aqueles que aceitam essa graça, o oferecimento da salvação é que são eleitos para esta salvação. E tem mais, voltando ao nosso texto base de Efésios capítulo 1, ainda no verso 4 diz assim, olha, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Veja, como que a eleição de Deus para a nossa salvação se verifica em nossa vida. Como que é possível constatar que alguém que foi chamado, escolhido, predestinado e aceitou essa escolha para a salvação, agora está verdadeiramente eleito para a salvação? Como a gente pode constatar, como a gente pode verificar isso? Como que isto se prova em nosso dia a dia? A resposta está aqui. Nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Significa que o objetivo da eleição de Deus, além da nossa salvação eterna, é também restaurar em nós a imagem do Senhor. Sim, a imagem de Deus é restaurada no homem, quando esse homem aceita a escolha divina, é eleito pelo Senhor para a salvação, aí a graça de Deus opera em nós, transformando-nos em nosso dia a dia. Por isso que Paulo diz que nós devemos ser santos e irrepreensíveis. Com a aceitação da graça e da consequente eleição divina, se manifestam em nossa vida a transformação operada pelo Espírito Santo, porque a graça que salva transforma. A graça que nos justifica também nos santifica. A aceitação da graça nos conduz a uma nova vida, e esta nova vida é a confirmação da nossa eleição. E eu quero terminar com o texto que abriu o programa, Apocalipse, livro do Apocalipse. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser acompanhar a leitura no próprio texto, Apocalipse capítulo 17, verso 14, está escrito assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. O texto aqui está falando da grande luta entre o bem e o mal, dos inimigos de Deus, da palavra de Deus, da verdade do Senhor, motivados pelos próprios demônios, que lutam contra o Cordeiro. O Cordeiro no Apocalipse é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, é um símbolo de Cristo. O texto diz que esses inimigos de Deus, sejam demônios ou homens, eles pelejarão contra o Cordeiro, contra Cristo, porém Cristo os vencerá, porque Cristo é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E agora veja, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. A vitória de Cristo será também a nossa vitória. Todos aqueles que foram chamados, e observe, todos são chamados. Quando Cristo morreu na cruz, a porta da salvação se abriu para todos os seres humanos. A morte de Cristo na cruz e sua consequente ressurreição
constituem-se num chamado para todo ser humano voltar-se para Deus e obter a salvação no Senhor. Então, quando Cristo morreu e ressuscitou, todos somos chamados. Mas o texto diz que vencerão os chamados eleitos, ou seja, aqueles que, tendo sido chamados, aceitaram a graça, esses são os eleitos. Esses que receberam com sinceridade a palavra do Senhor e procuraram andar nos caminhos do Senhor. Esses que recebem Cristo como Salvador pessoal e assumem esse Cristo bendito diante de Deus e diante dos homens. Esses que confessam que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor da vida deles. Esses são os eleitos. E ainda é dito mais, os fiéis. Quem são os fiéis? Os eleitos que perseveram. Porque não basta ser chamado e ser eleito. É preciso manter-se fiel. Ou seja, é preciso perseverar, é preciso continuar segundo a eleição do Senhor, vivendo segundo a vontade do Senhor para a glória do Senhor, os chamados, eleitos e fiéis. E o texto diz assim, que se acham com Ele. Esse aqui é o motivo da vitória, da eleição e da permanência em fidelidade ao Senhor. Esses vencedores se acham com Ele, ou seja, os vencedores são aqueles que permanecem em Cristo, unidos pela fé a Cristo, que não se separam do Senhor, porque a nossa vitória vem do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, toda a sua família, que quando a história da humanidade terminar, em relação à atual conjuntura, em relação à realidade presente, e só existirem dois grupos, vencedores e vencidos, salvos e perdidos, que você e eu estejamos entre os vencedores, entre os salvos, porque Deus nos escolheu, nos predestinou, nós aceitamos esse chamado, essa predestinação, então nós fomos eleitos, e eleitos, permanecendo fiéis a Cristo, um dia nós estaremos para sempre com Ele. Vamos orar juntos ao Senhor. Pai querido, louvado seja teu nome, Senhor. Nós te glorificamos pela certeza de que em Cristo nós somos mais que vencedores, pela certeza de que em Cristo nós não precisamos temer nada, porque se permanecemos fiéis ao Senhor, estamos eleitos para a salvação e um dia estaremos juntos eternamente. Nós oramos agradecidos, te glorificando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bênçãos de Deus sobre você e lembre-se do que está escrito, de que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique com Deus. Até o próximo. Tchau.